Gente querida, quando começamos a fazer os primeiros bazares aqui na Oceânica, alguém teve ideia de dar uma incrementada. Eram os primeiros e que não queriam fazer assim um bazar convencional, então decidiram fazer um desfile de moda com as roupas doadas para o bazar. E aí foi tudo preparado, pessoas realmente profissionais ajudaram a preparar, sério, profissionais ajudaram a preparar, mas o clímax do desfile foi quando nosso querido presbítero Carlito, juntamente com a Iontes, entraram na passarela. Não fosse a segurança do dia, o desfile não teria nem terminado. O pessoal começou a ovacionar e se alegrar, enfim, entusiasmados com aquele momento do desfile. E aí o que aconteceu? Um casal, ainda jovem, saiu muito aborrecido da igreja. Eles disseram: fazer um desfile de moda dentro da tenda é uma profanação do templo do Senhor. A pergunta é: estariam eles certos? Uma grande e influente igreja de São Paulo, que conhecemos, durante a semana abaixa redes ao redor do lugar do culto, da adoração, e transforma esse lugar numa quadra de esportes. E ao longo da semana praticam vários tipos de esporte ali, futebol, basquete e coisas do gênero. Seria isso abominável? Algumas situações aqui na igreja nós já precisamos abrir um espaço aqui nesse canto e fazer daqui um refeitório. Então, já houve situações do fim de semana de treinamento, encontro de líderes, outras ocasiões, em que nós precisamos usar esse espaço aqui para fazer o nosso almoço. Tivemos uma refeição aqui nesse lugar. Seria isso uma ofensa ou um insulto a Deus? Se no próximo fim de semana alguns pais quiserem trazer seus filhos para andarem de skate, de bicicleta, jogarem futebol por aqui, seria esse ato comparável aos vendilhões do templo que irritaram Jesus de tal maneira que ele usou um chicote para expulsar aqueles caras do templo? Gente, a gente precisa falar sobre isso, e a gente vai falar através da exposição do texto que está em Êxodo, capítulo 3, a partir do versículo 1. Você pode abrir a sua Bíblia nesse texto? Êxodo, capítulo 3, a partir do versículo 1, diz assim: Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia, levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então, do meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés, eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Gente, Moisés levou o rebanho do seu sogro para Horebe, o monte de Deus. O nome do monte em hebraico é Horebe, que significa seco, desolado. No grego, esse mesmo monte é chamado de Sinai. Portanto, Monte Horebe ou Monte Sinai são nomes diferentes para o mesmo lugar. Ali, o anjo do Senhor, observe na sua Bíblia, anjo do Senhor, a palavra anjo aí aparece no versículo 2, ali o anjo do Senhor. Pode observar na sua Bíblia que anjo está com A maiúsculo, e não foi nenhum erro de revisão da Escritura.
anjo com A maiúsculo, quando aparece anjo com A maiúsculo, significa que é uma manifestação de Jesus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Por isso que no versículo 5 nós lemos: então disse Deus. Ora, quem estava falando? Não era o anjo do Senhor? Não era ele que estava se manifestando? Como que no versículo 5 aparece o relato, então disse Deus? Era porque a pessoa da divindade, da Santíssima Trindade, que está ali se manifestando e falando, é o próprio Senhor Jesus. A sarça é um pequeno arbusto, uma das raras plantas encontradas naquele deserto. Mas através de uma conjunção de fatores, como ambiente completamente seco, alta temperatura durante o dia, a incidência da luz solar, podem incendiar esses arbustos. Aliás, é comum que isso aconteça. Eles se incendeiam. Mas o que acontece eles se incendeiam, em alguns instantes viram cinzas e tudo acaba. O que aconteceu de excepcional nesse momento, que atraiu a atenção de Moisés, foi o fato daquele arbusto queimar indefinidamente e o fogo não acabar, a planta não se extinguir, não ser consumida. E o texto diz que quando Deus viu que Moisés se aproximava, então Deus o chamou. E a primeira coisa que Deus lhe falou foi: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Então observem que curioso, onde Moisés está nesse momento? Ele está no meio do nada, no meio do deserto, no pé do Monte Sinai. Ali não havia absolutamente nada a quilômetros e quilômetros de distância, apenas pedras e mais pedras, nada mais. No entanto, Deus lhe diz que ele está pisando em terra santa. Bem, como é a história? A partir desse momento, Deus ordena que Moisés volte ao Egito. Deus usa Moisés para fazer todos aqueles prodígios das pragas que se abatem sobre o Egito. Depois disso, Moisés lidera o povo durante todo o êxodo. Ao longo de 40 anos, Deus acompanha. Ao longo de 40 anos, Moisés lidera Israel através daquele grande e tenebroso deserto. Ele não tem permissão para entrar na terra prometida. Então, depois de todo esse tempo, ele sobe no Monte Nebo e lá em cima o texto diz que Moisés morre e o próprio Deus o sepulta. Bem, quantos anos se passaram desde que Deus falou com Moisés na sarça até o povo de Israel entrar em Canaã? Pelo menos 40, o tempo da peregrinação, fora um tempo indefinido. Nós não sabemos, obviamente, por ser indefinido, precisar quanto esse tempo, pelo menos 40 anos desde que Deus falou com Moisés no deserto. Josué o sucede na liderança do povo. E com Josué na liderança, o povo de Israel entra na terra de Canaã. Agora ele está próximo de Jericó. Portanto, a cerca de 500 quilômetros de distância daquele arbusto, no meio do deserto, no Monte Sinai. Então, eu queria pedir para você mais uma vez abrir a sua Bíblia, no livro de Josué, capítulo 5. Nós vamos ler os versículos 13 a 15. Olha que coisa tremenda que a Escritura diz. A quilômetros de distância, cerca de 500 quilômetros, e com pelo menos 40 anos de defasagem de tempo. Então agora Josué está entrando na terra, e o versículo 13 diz assim: estando Josué já perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem em pé, empunhando uma espada. Aproximou-se dele e perguntou-lhe: você é por nós ou por nossos inimigos? E o homem respondeu: nem uma coisa, nem outra. Venho na qualidade de comandante do exército do Senhor. Então Josué prostrou-se rosto em terra, em sinal de respeito, e lhe perguntou: que mensagem o meu senhor tem para o seu servo?
O comandante do exército do Senhor respondeu. O que ele respondeu? Tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é santo. Ora, que interessante, o comandante só lhe diz isso. Infelizmente, a mensagem que chegou para Josué não foi registrada. Como eu gostaria de saber qual teria sido essa mensagem. Mas Deus reservou apenas para o seu servo, para Josué, ali naquele momento. Quem é o comandante dos exércitos celestiais que aceita adoração, que um homem se prostre na sua presença? Isso não acontece com nenhum anjo. Quando alguém se prostra na presença do anjo, o anjo imediatamente diz, se põe de pé, eu sou conservo do Senhor, assim como você. Nós somos igualmente servos de um único Deus. Então, quem é o comandante dos exércitos celestiais que mais uma vez se manifesta? É Jesus, a segunda pessoa da Trindade, está ali falando com Josué. E o que ele diz para Josué? Tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é santo. Repetindo, essa situação se dá com muito tempo de defasagem e a quilômetros de distância. Então, uma pergunta honesta nesse momento é, afinal, qual é o lugar santo? É o meio do deserto, onde Moisés viu a sarça e Deus lhe falou? Ou é agora entrando na terra prometida, aparecendo o comandante dos exércitos celestiais e falando agora com Josué? Então aqui nós aprendemos uma coisa. Na cultura bíblica, na cultura hebraica, santo não é o lugar, mas o momento em que Deus se manifesta. Sagrado não é um lugar, um espaço físico, mas é um momento em que Deus está falando. Aí, no Novo Testamento, surge um novo conceito. Agora, no Novo Testamento, aparece a palavra igreja. Afinal, o que é igreja? A palavra igreja, se ela fosse traduzida ao pé da letra, ela significa chamados para fora. Os chamados para fora. São as pessoas que são chamadas para saírem do mundo, para saírem do sistema do mundo. A igreja é constituída por todos os eleitos, os que já foram no Antigo Testamento, os que já foram ao longo da história da igreja, os que estão sendo e os que serão ainda salvos por Cristo no futuro. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, mais umas perguntas. Se você, por exemplo, está andando na praia de São Francisco e pergunta, aonde fica a igreja? Provavelmente vão apontar para aquele prédiozinho simpático que tem à esquerda da praia. Se você está andando próximo ao campo de São Bento e pergunta onde fica a igreja, provavelmente vão apontar para você o prédio que fica na Roberto Silveira. Se você estiver na Amaral Peixoto, talvez apontem para a Primeira Igreja Batista de Niterói. Vamos supor que você pudesse entrar numa máquina do tempo e voltar 2000 anos atrás, e chegasse em Jerusalém, e lá em Jerusalém você pudesse fazer essa pergunta: aonde está a igreja? Para onde lhe apontariam? Será que seria para o templo? Posso garantir que não. Se você há 2000 anos atrás perguntasse onde está a igreja, apontariam para vocês um grupo de cristãos reunidos. Porque é isso que é a igreja. A igreja não é um prédio, a igreja não é um lugar, a igreja são cristãos, são pessoas remidas pelo sangue de Jesus, reunidas, juntas, com um só propósito. Essa seria a resposta. A igreja é o corpo de Cristo. É o grupo de pessoas remidas pelo Senhor. A igreja é o templo vivo onde Deus habita no século 21. Portanto, o Novo Testamento fortalece essa ideia de que não há um lugar geográfico que seja especialmente santo. Santa é a igreja, e a igreja são as pessoas remidas e lavadas pelo sangue de Jesus. Voltando ao Antigo Testamento, quando o povo peregrinava pelo deserto, Deus mandou o povo erguer o tabernáculo. Êxodo 25, 1, 2, 8 e 9 diz: disse o Senhor a Moisés, farão um santuário para mim,
e eu habitarei no meio deles. Façam tudo como eu lhes mostrar, conforme o modelo do tabernáculo e de cada utensílio. Então, o que Deus mandou que Moisés construísse, que Israel construísse para adorá-lo? O que Deus mandou? Um tabernáculo. O que é um tabernáculo? Nada mais do que uma tenda. Esse tabernáculo, ele tinha medidas externas, talvez próximas à nossa tenda. Ele tinha 45 metros de comprimento, o átrio exterior, 45 metros, por 22,5. Isso, o muro de fora, feito por tapeçaria. Então, 45 por 22,5. Não era muito maior do que a nossa tenda, ok? Deus habitou nessa tenda por muitos séculos, até que certo dia Davi lhe pede para construir uma casa para Deus. Estevão, no seu sermão, existem alguns versículos do Antigo Testamento, mas ficaria um pouco cansativo lê-los todos aqui. Então eu já peguei uma síntese dele que a gente encontra no discurso de Estevão. O sermão de Estevão, antes dele ser apedrejado, a gente encontra no capítulo 7 do livro de Atos. Atos 7 é esse sermão de Estevão, instantes antes dele ser apedrejado. Então, vejam, Estevão faz uma síntese de toda a história do povo de Israel ali. E num certo momento, Atos 7, 44 a 46, Estevão diz o seguinte: no deserto, os nossos antepassados tinham o tabernáculo da aliança, que fora feito segundo a ordem de Deus a Moisés. Então, numa linguagem mais comum a nós, no deserto, nossos antepassados tinham uma tenda que havia sido construído de acordo com a ordem e as especificações que Deus passou a Moisés, ok? Continuando, esse tabernáculo, essa tenda, permaneceu nesta terra até a época de Davi, que encontrou graça diante de Deus, vejam bem, e pediu que ele lhe permitisse providenciar uma habitação para o Deus de Jacó. Portanto, a ideia de construir um templo de pedra, de alvenaria, não partiu do coração de Deus, mas foi um pedido de Davi. Davi, num certo momento, ficou constrangido. O reino prosperou, ele subjugou os inimigos, ele acumulou uma quantidade magnífica de tesouros, e num certo momento ele se deu conta: eu estou aqui no meu palácio, magnífico, absolutamente rico, satisfeito, pleno, e onde está a Arca da Aliança? Continua naquela mesma tenda de tapeçaria, de fazenda, que está desde o passado, lá da peregrinação do povo, através do deserto. Então Davi, constrangido, pediu que Deus lhe permitisse construir, então, um templo que fosse maior e mais suntuoso do que o seu próprio palácio. Davi diz: Deus merece muito mais do que nós temos, então vou lhe construir um palácio. Então, acontece que Deus não lhe permite, mas Deus diz: você não construirá, no entanto, permitirei que Salomão o faça. Por que nós estamos contando essa história? Porque é muito curioso quando nós observamos o final de todas as coisas lá no livro do Apocalipse. Quando nós vamos para o livro do Apocalipse e o apóstolo João está tendo uma revelação de como será o futuro, como todas as coisas irão terminar, como serão novos céus, uma nova terra, ele observa, Apocalipse 21, 3, ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Então você captou o que aconteceu aqui? Na visão do Apocalipse, João vê, Deus lhe diz que o tabernáculo, a tenda, voltará. E diz: eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. No final de tudo, a
tenda volta. E Apocalipse 21, 22 diz ainda: não vi templo algum na cidade, pois o Senhor, Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. Ou seja, por alguma razão, Deus gosta mesmo da tenda. Por alguma razão, Deus gosta mesmo do tabernáculo. Qual é o problema do templo? O templo era uma construção de pedras e argamassa. Ele era uma construção estática, inflexível e móvel. O templo dava a ideia exatamente de haver um lugar específico, delimitado, especialmente santo, aonde Deus deveria ser adorado. Por que Deus quis a tenda, o tabernáculo? Apesar da Bíblia não dar uma resposta expressa, nós podemos observar justamente o oposto. Os detalhes da montagem do tabernáculo que Deus dá a Moisés, em todos os utensílios, em todas as partes, Deus manda que sejam colocadas argolas de ouro com travessões. Para que isso? Para que ele fosse facilmente transportado. Ele era, da maneira como Deus mandou fazer, ele era facilmente instalado e facilmente desinstalado. E era fácil desinstalá-lo e carregá-lo para onde o povo estivesse caminhando. Então o tabernáculo passa a ideia de um Deus ágil, dinâmico, atuante no meio do seu povo, não de um lugar estático, reservado e separado. E agora no Novo Testamento, a Bíblia nos ensina que Deus não habita mais em santuários feitos por mãos humanas. Aí a gente vem cá para o Novo Testamento. E o que a gente vai ler? Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 16, fala: nós, os crentes em Cristo, somos santuários do Deus vivo. Deus hoje habita fisicamente, através do Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, no interior de todos os crentes. Então, irmãos, dito isso, vamos às aplicações. Primeira aplicação: faça de sua casa uma terra santa. Faça de sua casa uma terra santa. Vamos lá. Lembro que Deus falou com a gente hoje: sagrado não é o lugar, mas o momento em que Deus está falando. Sagrado não é o lugar, mas o momento em que Deus está falando. Quando você abre o seu lar para uma reunião de oração, para uma reunião de célula, para um evento da igreja, no momento em que a reunião acontece e Deus está falando, a sua casa se torna tão sagrada quanto o Monte Sinai, quando ele fumegava enquanto Deus falava com Moisés lá no meio do deserto. Quando você cede a sua casa e uma reunião dessas acontece, ela se torna tão santa quanto aquele lugar em Canaã que Jesus se manifestou como comandante dos exércitos celestiais e falou com Josué. Quando você cede a sua casa para uma reunião de oração, para uma célula ou algum tipo de reunião que vai glorificar ao Senhor, ela fica equiparada ao recôndito mais reservado do templo, aquele que ficava além do véu, ao santo dos santos, que apenas o sumo sacerdote uma vez por ano tinha acesso. Quando você cede a sua casa, ela fica tão santa e sagrada quanto o Monte das Bem-aventuranças, no momento em que Jesus pregava o Sermão do Monte, quanto o Areópago em Atenas, quando Paulo evangelizou os gregos, quanto o cenáculo em Jerusalém, quando o Espírito Santo se derramou no Pentecostes. E eu posso afirmar para vocês que a presença de Deus nos nossos lares não é menos poderosa, menos intensa do que todas essas citadas aqui.
É a mesma presença, o mesmo Deus, com a mesma intensidade, com o mesmo poder, com a mesma autoridade, que se faz presente e se manifesta ali. Receber uma célula, uma reunião em casa, é receber a arca da aliança. Irmãos, essa foi uma das analogias mais lindas que eu já ouvi sobre essa questão em toda a minha vida. Compara o fato de se hospedar uma célula, uma reunião de oração, com o receber a arca no Antigo Testamento. Veja, num certo momento, quando Davi estava nesse conflito que eu contei há pouco para vocês, ele mandou que trouxessem a arca para Jerusalém. Ele queria deixar no seu palácio até que o templo fosse erguido. Mas nesse momento que transportavam a arca, os bois tropeçaram, Uzá estendeu as mãos para que a arca não caísse. No momento que Uzá toca a arca, ele é fulminado pelo Senhor e morre. Então Davi ficou com medo de levar a arca para o palácio e a levou para a casa de Obed-Edom em Gate. E o que aconteceu? 2 Samuel 6:11 diz: a arca do Senhor ficou na casa dele por 3 meses, e o Senhor o abençoou e a toda a sua família. Você imagina o que é isso? Um homem, até então não muito conhecido, hospedou a arca da aliança. A presença de Deus foi para dentro da sua casa. E é óbvio qual a consequência de um fato como esse. O Senhor o abençoou. E observe, e a toda a sua família. Você quer ser abençoado? Então, traga a arca para dentro da sua casa. Traga a presença de Deus para dentro da sua casa. Mas essa bênção, ela é tão intensa, ela é tão poderosa, ela é tão generosa, que ela não fica contida, restrita a nós. Ela vai se espalhar para a nossa família, para os nossos queridos. O texto diz isso: o Senhor abençoou Obed-Edom e a toda a sua família. Você quer abençoar a sua família? Traga a arca da aliança para dentro da sua casa. E veja, o autor de Hebreus 13:2 diz: não se esqueçam da hospitalidade. Foi praticando-a que, sem o saber, alguns acolheram anjos. Isso não é uma coisa mística, não é uma coisa estranha, supersticiosa, ou algum tipo de metáfora, no sentido de receber pessoas boas. Não, isso é uma realidade. Algumas pessoas hospedaram, de fato, anjos, que vieram, que se materializaram, que se apresentaram como pessoas, e vieram cumprir uma missão durante um período. E esses anjos se hospedaram na casa de algumas pessoas. Na casa de quem que eles se hospedaram? Daqueles que foram hospitaleiros, daqueles que os convidaram. E lá estiveram. Pedro diz, 1 de Pedro, capítulo 4, versículos 9 e 10, sejam mutuamente hospitaleiros sem reclamação. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Eu também acho que Pedro, para um pescador, escrevia de uma maneira complexa. Então vou ler de novo o versículo 10. Sejam mutuamente hospitaleiros, cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando com fidelidade a graça de Deus em suas múltiplas formas. Então, o que Pedro diz para a gente? Ele diz que a hospitalidade é um dom espiritual. Nós não temos falado sobre a importância de buscarmos dons. Está aí, ó, o dom da hospitalidade é um dos mais importantes que nós deveríamos buscar e praticar no sentido de abençoar a igreja. Veja, é uma manifestação da graça de Deus. Ser hospedeiro, abrir a porta da sua casa, é uma maneira que Deus tem de, através de você, manifestar a sua graça na vida de outras pessoas. Peça a Deus esse dom e coloque-o em prática.
E mais, Paulo coloca a hospitalidade junto com uma série de virtudes necessárias, imprescindíveis para os líderes da igreja. Olha o que ele fala, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 2. É necessário, pois, que o bispo ou o líder seja irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro. A hospitalidade está no mesmo patamar da fidelidade à sua esposa. A hospitalidade está no mesmo patamar da moderação, da sensatez, da sabedoria, da respeitabilidade. Ser hospitaleiro é sinal de maturidade espiritual. Guarde isso no seu coração. Ser hospitaleiro é sinal de maturidade espiritual. Os imaturos têm horror de se relacionar. Os imaturos têm horror de estarem com outras pessoas, de proporcionarem oportunidades de estarem juntos. Os imaturos não têm nenhuma simpatia nem abertura para receber pessoas no seu ambiente, seja no seu ambiente de trabalho, seja no seu ambiente de uma maneira geral e principalmente seja na sua própria casa. Mas hospitalidade é um sinal de maturidade espiritual. E a segunda aplicação, seja reverente durante as celebrações, as células, as demais reuniões da igreja e ensine seus filhos a serem reverentes também. Mais uma vez, vamos relembrar, sagrado não é o lugar, mas o momento em que Deus está falando. Primeiro, precisamos fazer esse parênteses, essa consideração. Nós queremos que as crianças se sintam muito bem e virem para a Oceânica e se divirtam aqui. Por isso, investimos no parquinho. Aqueles parquinhos não foram baratos, mas nós queremos que os nossos filhos gostem de vir para a igreja, queiram estar aqui. E nós não vemos nenhum problema, não há nenhum problema das crianças correrem por aqui, andarem de skate, de bicicleta, jogarem bola, fazerem barulho, quando não estivermos em reunião. Pegou? Não há nenhum problema das crianças fazendo essas coisas quando não estivermos em reunião. A celebração começou. Tem um contador ali regressivo que diz a hora exata, até em segundos, quando o culto começa. O culto começou, a celebração começou, a reunião de oração, a célula, agora silêncio. Deus está falando, Deus está se manifestando. Agora esse lugar é santo, santo, santo. Então não é hora dos adultos conversarem, navegarem na internet, acompanharem informações que não estejam inerentes ao culto, verificarem mídias sociais, e-mails, coisas do tipo. Não é hora de adultos falarem ao telefone, exceto se for uma questão profissional urgente. Também, nessa hora, não é hora das crianças brincarem fazendo barulho, correrem, se distraírem, irem para longe dos pais ou responsáveis, saírem para buscar água e voltarem com aquele copinho que faz aquele barulho irritante para o nosso meio. Não é hora disso. Por quê? Agora, Deus está falando. Então, quando Deus fala, agora, esse lugar, esse momento é sagrado, é temível. E nós precisamos, não só nós como adultos, termos reverência, mas nós precisamos ensinar isso aos nossos filhos. Mas deixa eu fazer uma observação importante aqui. Por favor, não é porque nós estamos estudando isso e vendo como a Bíblia nos orienta, que quando um nenenzinho chorar, por favor,
Não olhem para a mamãe ou para o papai do nenenzinho com aquele olhar fulminante de reprovação. Eles já estão constrangidos o suficiente. Então, nesses casos, entenda isso, são crianças. E o papai e a mamãe, eles vão ter que ter sabedoria. Eles não têm controle muitas vezes. Então, eles vão precisar contar com a nossa compreensão. Vão precisar contar com a nossa sensibilidade. Agora, mamãe, papai, seu filhinho está custando a se acalmar. Só queria dizer que isso já estava escrito, não é um exemplo que está surgindo nesse momento, beleza? Eu mostro para vocês que já estava escrito. Ó, se o seu filhinho custar a se acalmar, seja sábio, dê uma saidinha, acalme ele ali fora e retorne o mais rapidamente possível. Mais do que simplesmente proibir nossos filhinhos de fazer alguma coisa, nós precisamos ensinar a eles a reverenciarem a Deus. Ensine a eles, desde a mais tenra idade, desde bebezinho de colo, ensine a eles que Jesus está nesse lugar. Ensine a eles, dentro do possível, e de acordo com a idadezinha deles, a eles tentarem, de alguma forma, prestarem atenção e tentarem entender o que está sendo dito. Me lembro que no passado, algumas pessoas falavam isso, vou lá para dentro, do louvor até gosto, mas quando começa a pregação acho chato demais. E a orientação era, cara, você presta atenção na pregação? Presta atenção. Quando você captar o fio, o raciocínio, e começar a acompanhar o que a pessoa está falando, você vai ficar super empolgado. Você vai ficar falando, cara, e aí, onde é que isso vai chegar? Como é que isso daí vai concluir? De que maneira essa história vai terminar? Mas se você está desconectado, esse momento, ele é terrível. Uma vez, um instituto de pesquisa, ele consultou a sociedade de uma maneira geral sobre qual o lugar mais chato da pessoa frequentar, tendo inúmeras oportunidades de resposta. Então, podia ser considerado, olha só, qual o lugar mais chato, desagradável de você frequentar? Aí tinha cemitério, fila de banco, e uma série de outras coisas. Mas sabe o que foi considerado mais chato de tudo? A igreja. Por quê? Certamente, são pessoas completamente desconectadas. É lógico, se a gente for falar, uma pessoa que nunca nasceu de novo, ela não vai entender as verdades espirituais, vai ser chato mesmo. Mas se você nasceu de novo, você tem condição de entender. Deus quer falar com você. Veja isso. Nosso texto básico. Por que Deus falou com Moisés? Por quê? Ele fez uma manifestação, a sarça queimou, e o texto disse, Moisés se aproximou para ver. Então, Deus lhe chamou. Sabe por que tem todo esse equipamento aqui? Para fazer o papel da sarça na sua vida. Deus está se manifestando para atrair a sua atenção. Se Deus vir que você veio, que você se aproximou, que Ele tem o seu coração e a sua atenção, Ele vai falar com você. Ele vai falar com você. Mas voltando aos nossos filhinhos, você não conseguirá mudar o seu comportamento com apenas uma conversa. Então, durante a semana, inculque na cabecinha deles que a igreja é o lugar mais legal para eles irem. A igreja é o lugar mais legal para eles brincarem. Mas na hora das celebrações, das reuniões, da aulinha do Oceânica Kids, da aula nos teens, eles precisam ter reverência, respeito, consideração pelo fato de Deus estar falando. Gente, o burburinho das crianças em nosso meio é sinal de vida, é de energia, uma energia bruta que precisa ser lapidada. Mas não queremos que as nossas crianças deixem de ser crianças. Nunca puna ou discipline uma criança
por ela ser infantil, ela é apenas uma criança. Mas se você, como papai, mamãe ou responsável, não ensinar a elas o caminho para o céu, quem o fará? Vamos orar? Senhor querido, coloca a Tua palavra no nosso coração, Senhor. Ensina-nos a discernir aquilo que é de Deus e aquilo que é apenas uma tradição humana. O Senhor nos ensinou, dizendo que conheceríamos a verdade e a verdade nos libertaria. E nós somos livres, efetivamente livres em Cristo. Então, ajuda-nos a praticarmos essa liberdade, Senhor. Vem e coloca essa Tua palavra no nosso coração. Ajuda-nos a entendermos isso, a tratarmos esse lugar como um lugar normal, nos momentos em que não estamos reunidos, mas a entendermos que a partir do momento que o Senhor fala, esse lugar se torna de fato sagrado, santo, santo dos santos, onde podemos entrar na Tua presença. Então, ajuda-nos a entendermos isso, a praticarmos isso, a termos esse cuidado, Senhor, esse amor, esse zelo, essa atenção. E ajuda-nos também, Senhor, a ensinarmos isso para os nossos filhinhos, de maneira que as próximas gerações, elas cresçam, elas amadureçam, sendo gerações sábias, tementes a Deus, que conseguem discernir os limites e as possibilidades da sua liberdade. Então nós oramos assim e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém.